Jogo de Cintura. Débora Evangelista, Daniela Minello, Ariane Lima, Fabiana Sparrenberger, e o Jogo de Cintura de hoje trata sobre a redação do Enem. E eu vou trazer o enunciado aqui, antes lembrando dos nossos patrocinadores. Royal Plaza Shopping completo. Para você, Ubra, nós transformamos sonhos em propósitos, nós fazemos Ubra. E o tema da redação proposto aqui pela coleguinha Débora, para trazermos à mesa, ela já falou bastante no Sala de Debate. Eu quis barrar, mas não teve jeito, então vai falar aqui também. Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. E Débora quer seguir falando sobre o tema, então o Jogo de Cintura vai seguir falando sobre o tema. Mas, na verdade, esse tema a gente já falou, gurias. Falamos. Há muito tempo atrás. Olha, se os candidatos assistissem e ouvissem sempre o Jogo de Cintura, estavam resolvidos. Estava resolvido. Fazer a redação. A gente falou há muito tempo, e eu lembro que na época até a gente teve a pesquisa de que na Argentina as mulheres já contavam como tempo de serviço, com um plus para que, em função da aposentadoria, trouxeste essa informação. Então, verdade, eu não estava me lembrando, mas falou. Então assim, a gente já tratou isso, mas por que isso é importante? Porque é pauta do movimento feminista e principalmente da mulher trabalhadora. Porque nós estamos falando, e aí o enunciado pode ser de uma forma ou de outra, fala dessa invisibilidade, mas o que é a questão? É que nós não consideramos o trabalho, não consideramos como trabalho as atividades que desenvolvemos dentro da nossa casa. Então, e aí eu fui atrás, e lendo e buscando informações, isso tudo é dentro do quê? Daquela estrutura de sociedade que precisa explorar alguém para que renda dinheiro a outro. Então, aquele trabalho que às vezes a gente se engana, eu vou lavar, eu vou passar, eu vou arrumar, não preciso pagar para uma pessoa vir fazer isso para mim. Ok? Então, quem é que está trabalhando e não recebendo? Não é a outra pessoa, sou eu. Então, eu estou numa condição de exploração dentro da minha própria casa. E o pior é que eu acho isso normal. É que é como se fosse inerente à condição de mulher. Exato. Isso é inerente, é uma obrigação tua, tu já nasce com ela, né? E se naturaliza que seja assim. Não, e se naturalizou de tal forma que o homem, ele não tem essa obrigação, portanto, ele tem o direito de chegar em casa, tirar os sapatos, sentar e achar que ele precisa ser servido pela mulher que, teoricamente, não fez nada, porque ela só fica em casa. Não faz nada. Não faz nada. E fulana? Só fica em casa. Fulana não faz nada. Não faz nada. Fica em casa. Então, assim, o reconhecimento de que as atividades que a gente faz dentro da nossa casa, elas são atividades laborais. E aí eu achei muito interessante, porque eles colocam no Enem, né, a questão do cuidado. Então, assim, eu, Débora, sou mãe, eu tenho 3 filhos lindos, maravilhosos. Eu vou amá-los incondicionalmente, vou fazer tudo para eles. Mas esse tudo significa o quê? É o cuidado do amor materno que se confunde com um trabalho do acordar de madrugada, do dar mamar, do trocar, do levar na escola, do gerenciar toda a vida daquelas crianças, e isso faz parte da minha natureza de mãe. Para mim seria horrível pensar, mas uma mãe cobrando por cuidar do seu próprio filho? Não, uma mãe reconhecendo que cuidar do seu próprio filho é trabalho. E isso não me faz amar menos os meus filhos, de forma nenhuma. Mas eu tenho que ter o direito de saber que eu tenho dupla jornada de trabalho. Não seria a exploração se nós imaginássemos que essa condição inerente ao cuidado com os filhos também ocorresse com o homem. Exato! Também fosse exatamente igual para o homem, aí tudo certo. Não tem exploração, certo. Não tem...
Não há necessidade de tentar fazer compensações. Mas aí a gente vê, e é outro aspecto que essa mesma temática nos traz. Afinal de contas, nós ao sairmos de casa para irmos trabalhar, a gente ganha uma punição. Qual é a punição? Ah, tu quer trabalhar, Débora? Então tu vai e trabalha, mas tu não pode deixar as tuas obrigações. Ou seja, o teu filho tem que estar bem atendido, o teu marido bem atendido, a casa em ordem, tudo certinho, o cachorro, o gato, papagaio, aí então tu pode ir trabalhar. E como a gente falou no programa aquele dia, e ainda precisa se priorizar, né? E ainda precisa se priorizar, exatamente. Então, assim, reconhecer que a mulher no Brasil tem uma dupla jornada de trabalho, a gente já vinha há muito tempo falando dessa dupla jornada. Mas aí essa segunda jornada, que na verdade é a primeira, que é a da casa, é aí que ela fica invisibilizada. Então quem é a Débora? A Débora é advogada, a Débora é professora. Tá, mas é a Débora que limpa, cozinha, arruma, passa, guarda, essa Débora não existe. Essa Débora eu posso chegar em casa e jogar meus pés pro ar? Não tenho como jogar os pés pro ar, porque eu tenho que arrumar a cozinha. Porque eu tenho que tratar de deixar o almoço alinhado pro outro dia. Hoje foi bem interessante. Como o tempo estava meio para chuva, eu peguei R$25, dei para cada criança e disse, se chover, vocês pegam 99. Que não dava tempo de buscar ninguém na escola. Sabe? Mas aí, essa preocupação de juntar os 25 e dar para cada um... De quem é? Essas são questões assim, que a gente precisa trabalhar na sociedade brasileira e que talvez a gente precise de uma legislação lá previdenciária que realmente reconheça essa segunda jornada. Que a gente possa ter, ou uma quantidade X de anos que a gente possa reduzir, porque não veio me dizer que aquela história, se aposenta o homem com 70 e a mulher com 65, então esses 5 anos correspondem, porque não corresponde a nada disso. Daniela Minello, Ariane Lima. Eu acho que mais do que as leis, Débora, a gente também precisa que a sociedade mude um pouco essa cultura, porque é algo que já está muito enraizado na sociedade. Tu falou um pouco sobre essa questão materna, de cuidar do filho, de cuidar da casa, mas não existe também a questão paterna dentro disso? Homens não podem também exercer essa função de cuidar dos filhos, de cuidar da casa? Então a gente tem muitos anos, né, de uma estrutura complexa e machista, e que aos poucos, quando a gente vê um tema desse sendo pontuado em uma das maiores provas do Brasil, a gente vê que é um momento de refletir, porque a sociedade parece estar aberta a refletir agora. A gente vê cada vez mais mulheres de sucesso sendo empreendedoras, falando da sua maternidade, tentando conciliar tudo, mas a gente também sabe que existe um limite para conciliar tudo. E se a gente acabar vendo uma dessas mulheres tentando fazer tudo e tendo algum tipo de problema mental nesse processo, precisa ser naturalizado também. Porque as mulheres, elas têm esse estereótipo de serem mais fortes para fazer isso. E um dos pontos que essa prova ela traz é a questão da menina, quando é pequena, já ganhar uma boneca para cuidar daquela criança como se fosse sua filha. Ganhar uma cozinha para já aprender a cozinhar, fazer tudo dentro de uma brincadeira, mas que quando se torna adulto, se torna um processo real. E a gente não vê isso sendo imposto para os meninos. Então, no momento que a gente tem esse tema a ser debatido, a gente vê, acima de tudo, que precisa haver o respeito. Porque nós, enquanto mulheres, sabemos que essa jornada ela é complicada e, às vezes, muito desumana. E quando chega o marido, o companheiro, e ele acha que nada foi feito e que está tudo horrível e tal, ao invés da gente conseguir imergir e dizer, olha aqui, eu fiz tudo o que eu podia, eu estou dando o meu máximo, muitas vezes ficamos caladas. Guardamos pra gente. E isso gera diversos problemas de saúde. E aí eu vou fazer a pergunta para a Dani, que tem 2 meninos, Débora tem 3, eu tenho 1, quer dizer, todas mães de meninos. O que nós estamos fazendo para transformar essa realidade dentro da nossa casa? E eu me lembro que eu e a Débora, a gente já conversou em algum momento e fizemos esse julgamento olhando para nós mesmos, que a gente economiza eles de um monte de coisa, que a gente não está cobrando como deveria, não está educando os meninos como deveria.
Eu acho que teve um programa em um outro momento que eu até comentei que lá em casa eu costumo dizer uma frase, assim, falar, né, para os meus filhos, porque é comum, por exemplo, eles estarem brincando ou estudando ou fazendo determinadas atividades deles ou jogando, e eu escuto seguidamente: mamãe, traz água, por favor. E mesmo que venha acompanhado da frase por favor, eu não alcanço nada se não me disser por favor. Eu digo: cadê a frase mágica? E eles falam. Só que eu, além disso, eu falo: água não tem perna. Eu falo literalmente, não tenho vergonha de dizer. Não é falta de educação. Por quê? Porque a gente tem que educá-los para eles saberem que a mãe não está a serviço deles dentro de casa. Então, eventualmente, me pedem alguma coisa, óbvio que tem que ter a gentileza para te ensiná-los a serem educados e gentis. Mas eu, desde muito cedo, eu ensino para eles e eles dão risada, dizendo: ai, água não tem perna, nem pede, mano, nem pede para mamãe porque água não tem perna. Por quê? Porque a gente vai vendo que neste acostumar de alcançar o tempo inteiro, porque quando eles são bebês ainda, eles não têm essa destreza toda, né? A gente precisa dar os primeiros cuidados, mas quanto mais autonomia a gente puder proporcionar para eles, mais independentes eles serão. E ontem eu escutava uma palestra que dizia sobre um educador que perguntava assim, para duas mães: você já ouviu do seu filho que você é uma mãe chata? E elas falaram que sim. E aí ele disse: vocês estão no caminho, então. Porque uma mãe chata é aquela que põe limites, é aquela que não é amiga do filho, mas que está ali para educar, para colocar regras, para ter esta disciplina e para ele aprender dentro de casa que o limite é a sua participação também. E coincidências da vida, gurias, eu estipulei lá em casa que a partir do 7º ano, que é o ano que o meu de 12 anos está, eu disse que ele tinha que escrever textos, que agora começa, né, a fase de se preparar a partir da escrita para além das provas objetivas. E um dos temas que eu abordei com ele foi: como que você se enxerga dentro de uma equipe chamada família? Qual é a sua participação? E eu achei tão bonito porque ele realmente, o de 12 anos, o de 9 ainda não chegou na obrigatoriedade, porque eu obrigo, literalmente, fazer os textos lá em casa. Ele disse assim, que a minha função, que a função dele, era de, pelo menos, ele escreve bem assim, pelo menos arrumar o meu quarto, colocar as minhas roupas dentro da máquina, e ainda ele coloca assim, porque roupa não tem perna. Então tá funcionando até o momento. Eu espero que isso reverbere na sua fase adulta e que ele seja uma pessoa, que eles sejam homens que tenham a consciência daquilo que é a sua função enquanto homens dentro de casa, independente de constituírem família ou não. E eu gostaria, depois do intervalo, gurias, de falar as consequências da invisibilidade de uma mulher dentro de casa, que não tem só dupla jornada, que tem tripla jornada. Eu hoje sofro as consequências dessa invisibilidade. Chamei o intervalo. Depois do intervalo. Estamos apresentando Jogo de Cintura. Vem para a Ubra e comece a planejar o seu futuro hoje. As inscrições para o vestibular da Ubra estão abertas. A Ubra oferece cursos presenciais, híbridos e EAD. Estude do seu jeito, escolha o formato de ingresso e desconto que mais combina com você. Mais qualidade de ensino, mais flexibilidade. Chegou a hora de colocar mais Ubra na sua vida. So darling, take my hand, you got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be friends. Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário.
Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vem ser mais. Assine agora pelo WhatsApp 55 32 13 7272 ou pelo site do Diário. Clube Demais. Muito mais vantagens para você. Voltamos a apresentar Jogo de Cintura. Agora seu almoço pode contar com a praticidade da linha de congelados do restaurante Charong. Perfeito para quem busca por refeições saborosas e de qualidade, adaptável à sua rotina. Confira nosso cardápio no site e experimente. Disponível para delivery ou modalidade Pegue Leve. Aposte no Charong Soluções Gastronômicas. Jogo de Cintura de hoje aborda o tema do vestibular do Enem. Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. E antes da Daniela Minello continuar a sua explanação, mandar um beijo para a mulher trabalhadora, Aline Rosa, do Charong Soluções Gastronômicas, que vocês acabaram de ver aí no intervalo. Beijão, Aline. Fala, Dani Minello. A jornada que a Deborah falava, da jornada dupla, eu já coloco uma jornada tripla ou quádrupla, porque nós que somos professores... Para uma jornada quádrupla. O dia deveria ter 48 horas, quem é professor sabe muito bem disso, né, Deborah? Por quê? Porque a gente... e aí eu falo um pouco sobre as consequências que eu, Daniela, quando estava casada, óbvio, né? Hoje eu tenho isso tudo muito bem resolvido, mas reverbera na minha estabilidade profissional, porque eu dediquei a minha vida a estudar, a trabalhar no negócio do esposo, que era só dele, que agora ficou só dele. Eu dediquei a minha vida, eu estudava, eu trabalhava, eu cuidava da casa e eu era invisível. E além daquilo que acontece, da questão da violência, que a gente não faz nada, começou a virar esse caos, que era o quê? E um dos motivos pelas quais o divórcio aconteceu, além do desrespeito, foi essa invisibilidade. Por quê? Porque eu fazia tudo e eu não aprendi a dizer não. Hoje eu já vejo de uma forma totalmente diferente. A gente quer agradar e a gente, como mãe, a gente acha que somente nós temos essa competência, porque a gente compara o nosso zelo com o zelo dos demais, inclusive com o do pai. E aí a gente acha que a gente cuida melhor. Então, considero um pouco de culpa minha, mas a questão de não saber dizer não, eu não vou, eu não dou conta de fazer a comida, de limpar a casa, de cuidar dos filhos, de estudar, de trabalhar para ti, de trabalhar para mim e ainda ser uma mulher sensual, uma mulher que está ali disponível para o esposo e que tem vida própria. Então, eu hoje, Daniela, sofro com essas consequências. Por quê? Porque a minha estabilidade profissional, que eu deveria ter tido o apoio durante o casamento que estava dando certo, eu tive que abrir mão. Por quê? Porque eu, como professora, eu tinha menos visibilidade financeiramente do que no caso da profissão do meu ex-esposo, que eu trabalhava com ele. Ou seja, nós tínhamos um negócio que era em comum, mas mesmo assim, eu estudava para um doutorado. Eu fiz meu doutorado todo de madrugada, gente. Eu fazia minha tese, eu mandava todos os meus relatos, todos os meus textos, os meus scripts, eu mandava entre meia-noite até as 3 da manhã. E assim eu fiz um doutorado com honra e glória, com o apoio das minhas orientadoras aqui da UFSM, professora Marilda Oliveira de Oliveira e professora Cláudia Belóquio. Mas eu quis muito, só que eu prejudiquei a minha saúde, prejudiquei a minha vida profissional, porque hoje estou desempregada. E eu não tenho vergonha de dizer isso. Porque eu sofri com as consequências de não dizer não. Não, eu não dou conta. Eu preciso também me estabelecer profissionalmente. Nós precisamos de ajuda. Mas não, eu era a pessoa que tinha ali para ser todas essas funções. Mas, Dani, a gente tem até dificuldade. Eu me lembro a primeira vez que eu contratei alguém para fazer a faxina da casa. Foi muito difícil. E eu me questionava, mas eu tenho condições agora de chamar alguém para me ajudar. Mas aquilo era tanto uma obrigação inerente ao meu estado de existir, que foi uma dificuldade enorme. Uma dificuldade, mesmo tendo condições. Foi uma dificuldade enorme, porque parece que aquilo ali era uma obrigação que já nasceu comigo. Eu vou ser sincera para vocês, eu sempre fui rebelde com isso.
Não. Eu sempre fui rebelde com isso. Eu nunca gostei de faxina, nunca gostei Mas eu de também limpar. não. Nunca gosto, fiz gostando. E assim, ó, se tiver que fazer, faço contrariado. e talvez... Eu também. Mas aí talvez o enfoque, né, que foi me dado. Eu tinha que saber fazer para mandar. Eu tinha que saber fazer. Daí a minha mãe disse assim, mas se tu tiver que mandar alguém fazer, tu não vai saber fazer e tal. Então eu tinha que saber fazer. Mas aí a Dani traz uma questão, né, que eu olho para minha família. Na minha família, se eu lembrar, eu tinha a tia Cida. A tia Cida teve 5 filhos. A tia Cida era professora 40 horas no estado. E em nenhum momento da nossa família foi permitido que uma de nós abrisse mão do seu desenvolvimento profissional em função da família. Eu lembro que eu era noiva. Ó, tempo do noivado, hoje em dia nem sei se existe ainda noivado. Era noiva e uma amiga, senhora de idade da nossa família, disse, e quando é que é o casamento? Eu disse, não, vou terminar a faculdade. Não sabia que o casamento deixava a pessoa burra. Não sabia. E aí eu fui me dar conta que na nossa família, realmente, a tia Cida tinha 5 filhos e a tia Cida tinha 40 horas no estado e fazia a graduação, porque ela, na época, acho que quando ela fez, eu vou contar isso, pessoal, 1975, ela estava fazendo uma faculdade, pensa uma mulher negra em 1975 em Santa Rosa, com 5 filhos, 40 horas no estado, estudando de noite. Sabe, estudando à noite. Ela tinha o Zé, que era o meu primo, por exemplo, a minha idade, 35, o Zé teria 40. E aí ela levava o Zé junto na universidade, no curso, ela levava o Zé junto. Então, assim, ó, isso é muito... Talvez na nossa família isso não aconteceu, não nos foi permitido abrir mão da nossa vida profissional. Agora, por outro lado, também eu tinha que cuidar da família. E o cuidar da família não era necessariamente fazer a limpeza, não. Mas era o cuidado da família, era meu. E eu lembro que quando o Mário, quando eu casei, eu achei muito estranho. Eu comentei esses dias, porque o Mário concorria comigo. Entendeu? Eu ia lavar, o Mário já tinha lavado. Eu ia arrumar, o Mário já tinha feito. Eu disse, mas que droga, se metendo nas minhas coisas. Mas por que eu achava que eram minhas coisas? Porque eu tinha aquela obrigação de achar que a dona de casa era eu. Será que todo Mário é assim? O meu pai é Mário e é igual. É igual, ó. Igual. Vou procurar um Mário. Não sei, sabe? Né? Então, essas coisas, a gente talvez... Vai procurar um Mário. Talvez a gente tenha que... As novas gerações, se olhar os nossos filhos e a Fábio trouxe isso antes, será que a gente está educando nossos filhos diferentemente da geração da nossa idade? Aí eu sempre digo assim, ó, talvez eu não esteja, o Mário está. Porque se o exemplo vale mais que a palavra, eles veem o pai dele lavando, passando, cozinhando, eles veem o pai dele cortando, dando comida para o cachorro, eles veem. Se eles não fizeram é porque não querem. Tá? Mas eles veem isso. Agora, também tem um lado. Tu talvez cobre dos teus para colocar a roupa na máquina. No início a gente cobra. Depois isso tem que ser uma coisa assim, ó. Reafirmado todos os dias. Não, tem que ser uma coisa que ele saiba que é espontâneo, dele, que não é obrigação. Porque eu fazia o chimarrão às 5:30 da tarde, eu comecei a tomar chimarrão isso. A mãe chegava às 6 horas do trabalho dela. Então, 5:30 eu já fazia o mate para a mãe chegar, tá o mate pronto. O que era aquilo ali? Era um pequeno carinho. Era um pequeno reconhecimento do dia inteiro que ela estava trabalhando fora, chegar em casa e ter um matinho pronto para tomar. E eu achava assim, meu Deus, eu fazia tudo que eu podia para minha mãe, porque eu sabia que ela estava trabalhando demais para a gente ter essa empatia que é fundamental. Essa semana eu fiz uma publicação, porque eu realmente me pego, eu sou surpreendida por essas ações que a gente... eu sofro como mãe, falo bem a verdade, educar cansa. À noite, eu não sei se eu lavo roupa depois que eles dormem, se eu estudo, se eu acesso o portal da Ubra para cumprir os meus trabalhos. E aí eu fico pensando, não, a casa vai ficar por último plano, eu vou fazer as minhas obrigações. Mas o que tem acontecido? Eles têm me surpreendido para me agradar, com bilhetes. O mais novo, de 9 anos, começou a fazer bolo, assim, freneticamente, gurias, porque ele viu que ele me agrada.
E a forma que ele tem de me agradar é fazendo. Daí o mais velho diz assim, mamãe, eu sei fazer chimarrão, eu sei fazer arroz, eu posso? Eu digo, não precisa pedir, a casa é de vocês. Sentam-se em casa. E isso que é legal, quando eles se sentem pertencentes, eles têm não a obrigatoriedade, mas eles sabem que cada um tem a sua função. E a sua função, e outra frase que eu falo muito para eles, eu digo, vocês não estão de visita nesse mundo. Vocês não estão de visita, vocês não estão a passeio. Vocês têm que firmar o compromisso de vocês. Qual é o compromisso de vocês dentro de uma família de 3 pessoas? Entre uma mãe e 2 filhos, e entre um pai e 2 filhos, que daí eles frequentam a outra casa também. E aí eu pergunto, eu digo, vocês tiram o prato da mesa quando vocês estão lá na casa do papai? Ah, não, mas lá tem a tia Neiva. Eu digo, não interessa se tem a tia Neiva. Vocês aqui em casa foram educados, e tanto que em qualquer lugar que a gente sai, restaurante, eles pegam e eles levam o prato, e as pessoas ficam horrorizadas. Eu digo, não, eles são acostumados. Eles são acostumados que eles vão tirar, independente que tenha uma funcionária que vai varrer o chão, caiu, vai juntar. Isso a gente torna pessoas educadas, a gente não pode deixar passar o mínimo de ação, porque a gente vê tanta arrogância de crianças ou de adolescentes da idade deles, que eu digo, deixou lá em casa, filhos de amigas minhas serão educados como meus filhos. E eu faço questão que fale quando eu chegar em casa. Sujou, limpa. Derrubou, junta. Quebrou, aí se é vidro eu vou lá e vou ajudar. Agora, não passo a mão de cabeça de ninguém que fique lá em casa. E eu digo para elas, espero que assim vocês tratem os meus filhos, porque eu confio em vocês. E deixou comigo, eu vou educar do mesmo jeito. E assim tem funcionado. E eu espero, gurias, eu espero muito. Porque esse tema, ele vem justamente como uma forma de pedido de socorro para nós mulheres. A gente está cansada de não ser valorizada. E uma das frases assim, ó, que mais me doía escutar enquanto eu estava casada, e isso não é falar mal do ex-esposo, mas ele foi educado assim. E também não é falar mal da minha ex-sogra. Ele falava, a minha mãe dava conta, por que tu não dá? E aí tu vai discutir com uma pessoa que, desculpa, mas é ignorância. São outras épocas, e daí eu cansei de dizer, pois é, de repente a educação que vocês têm hoje reverbera do jeito que ela não cuidava de vocês, de repente, e aconteceu tudo isso. Então, assim, ó, esse comparativo, ai, mas a minha mãe deu conta, ai, mas a fulana dá conta, a fulana trabalha 80 horas semanais e ainda assim está sempre impecável. Eu digo, pois é, cada realidade é uma realidade. E aí o que a Ariane falou, eu acho bem, agora já finalizando, acho bem pertinente, e eu achei uma reflexão que é importante a gente trazer aqui também. Muitos alunos acharam difícil o tema, não tinha argumento, nunca leram sobre, nunca tem que ouvir, assistir o Jogo de Cintura, minha gente, daí fica informado, né? Não tinha essa bagagem, e aí eu ouvi de um especialista a seguinte explicação que fez muito sentido, mas o momento para isso é no Enem, é no momento em que milhões de adolescentes, de jovens vão pensar sobre essa questão. Então é assim que acontece a evolução das coisas. Fábio, e para mim assim, não tem como não falar. Em um segundo. Em um segundo. Não tem que ler sobre esse conteúdo. Tem que prestar atenção na mãe de vocês em casa. Isso não é conteúdo que estará na literatura. É empatia dentro de casa. Mas precisa desses momentos. Nós somos ainda muito imperfeitos para aprender vendo só o exemplo. A gente precisa, sim, discutir, questionar, e por isso Débora trouxe esse tema aqui pra gente. Beijo grande, tchau, tchau! Jogo de Cintura.